O relógio de Deus não atrasa, mas também não adianta. É na hora certa. Você que já acha que esperou demais, com crises de ansiedade, perdeu a paciência com Jesus. Porém, não é que o milagre está demorando. É que Jesus tem um momento certo para realizar o milagre da tua vida. Ah, pregador, mas eu não aguento mais esperar. Parece até que não tem mais jeito. Eu esperei um milagre, a coisa piorou, eu até perdi. Aparentemente está tudo perdido. E aí? Como é que eu faço agora? Passou da hora? O milagre vem da parte de Deus. Mas se você crê, meu irmão, se você crê de verdade, você vai receber a bênção. Amém? Livro de João, capítulo 11, versículo 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Lázaro era amigo de Jesus. Marta e Maria eram próximos, eram todos amigos de Jesus. E Lázaro estava enfermo. E as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus, para que Jesus viesse curar a enfermidade de Lázaro. Glória a Deus. Ó, no versículo 5, fala bem assim: ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Como eu já disse, eles eram próximos. E quando Jesus recebeu o recado, ele ainda se demorou por lá mais 2 dias. E a situação de Lázaro não era boa. Na verdade, Lázaro estava à beira da morte. Lázaro estava moribundo. Porém, a situação não era das melhores. Glória a Deus. Observe. Ó, o versículo 7. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tu tornas para lá? Os judeus estavam com a intenção de apedrejar a Jesus. Mas Jesus precisava ir para a Judeia. Os seus discípulos falam: Senhor, alertam o Senhor, né? Senhor, ainda há pouco os judeus queriam te apedrejar. E o Senhor vai tornar para lá? O Senhor vai para lá mesmo? Vai arriscar a sua vida? Por seu amigo Lázaro. A presença de Jesus ali oferecia para ele e os seus discípulos risco de vida. Mas Jesus estava disposto a ir até lá. Mas tinha alguém ali que, além da situação, ele também murmura. E este alguém é... Ó, versículo 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus discípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Tomé,
aquele que precisaria ver para crer. Agora Tomé fala, nós vamos com ele. Eu que não vou arriscar minha vida também. Nós vamos com ele para perdermos a nossa vida também. Então você observa que a situação não era das melhores. E Jesus ainda ficou por lá mais 2 dias. Você acha que Jesus estaria com medo dos judeus, meu irmão? Não. Jesus sabia muito bem o que estava fazendo. Jesus sabia muito bem o que estava acontecendo. E quando ele recebe aquele recado, Lázaro estava enfermo ainda. Versículo 11. E falou, assim falou, e depois disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus já sabia da situação. E Jesus fala, olha, o nosso amigo Lázaro, ele dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. E você vê aqui, meu irmão, minha irmã, no versículo 14. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Jesus sabia que Lázaro já estava sem vida. Quando ele recebeu o recado, Lázaro ainda estava enfermo. Mas Jesus, mesmo sabendo que correria risco, Tomé estava com medo, os discípulos estavam com medo, mas Jesus lá é homem de ter medo, meu irmão. Aleluia! Jesus foi até lá. Ele se arriscou por seus amigos. Na verdade, os judeus não ofereciam para Jesus risco nenhum, sendo ele Senhor de todas as coisas. Mas ele foi, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das situações. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já há 4 dias que estava na sepultura. Aleluia. Lázaro, há 4 dias estava na sepultura. Quando Jesus recebe o recado, ele estava enfermo. Mas agora Lázaro está sem vida. Era um fato. Estava na sepultura há 4 dias. O milagre agora não seria mais um milagre de cura, de enfermidade. Mas a situação havia se agravado. A coisa estava mais séria. E agora, o milagre seria ainda maior. Diante das circunstâncias. Muitas vezes, diante dos fatos, nós não temos como argumentar. As irmãs de Lázaro, na sua ansiedade, na ânsia de que Jesus chegasse logo antes que seu irmão perdesse a vida, mandou buscar a Jesus. E todos na expectativa de que Jesus chegasse a tempo, mas Jesus não chegou a tempo. Então nós vemos aqui na hora do milagre, a palavra de Deus nos falando de tempo. Você que estava passando por um momento difícil, e você esperava de Deus, da parte de Deus, uma resolução de problema. E a coisa veio a se agravar. Aparentemente você perdeu. Mas Jesus não trabalha com aparência. Ele trabalha no sobrenatural. Aleluia. E quando Jesus chega, Lázaro estava sem vida, já havia 4 dias que estava na sepultura. O milagre precisaria ser maior. Já não era mais uma enfermidade.
Quantas vezes nós olhamos para as circunstâncias e pensamos, acabou por aqui. Para mim está tudo acabado, não tem mais solução, não tem mais como fazer. E agora? Eu orei, pedi para Deus, chamei a Jesus, mas Jesus não veio no tempo certo. O pior aconteceu. Assim como Lázaro, o pior aconteceu. Lázaro estava na sepultura há 4 dias. Aleluia. E quando Jesus se aproxima, a grande afirmação, né? Se o Senhor tivesse chegado a tempo, se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não haveria perdido a sua vida. Se o Senhor tivesse resolvido o meu problema antes, o pior não teria acontecido. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 24. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê? Para Marta ali, tudo tinha acabado. Jesus já havia declarado que aquela enfermidade não era para a morte. Mas Lázaro havia morrido. E agora? Jesus mente, meu irmão. E agora Marta não queria acreditar. E Jesus falando com ela, ela fala, Senhor, eu sei que o Senhor está falando da ressurreição. E mesmo assim ela não quis acreditar. E o Senhor fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu venho aqui dizer para você, tem ressurreição, tem libertação. Ainda que pareça ser o fim, ser um ponto final, tem ressurreição da parte de Deus. Aleluia. Então Jesus, quando chegou, as irmãs de Lázaro choravam, os judeus também choravam. Jesus se comoveu com aquela cena. E aqui no versículo 32, fala bem assim, e Jesus chorou. Ou 34, e disse, onde o pusesses? E disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Ao versículo 35, melhor dizendo, Jesus chorou. E disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Versículo 36. Então, Jesus se demorou um pouco mais, Jesus ficou 2 dias por lá. Quando Jesus chegou, já haviam 4 dias que Lázaro estava na sepultura. E quando ele vê a cena, ele chora, e os judeus começam a reparar e falam, olha, vê como ele o amava? Os fofoqueiros de plantão. A plateia sempre está observando tudo o que se passa, o que acontece. Mas aí também surgem os comentários. Não poderia ele, aquele que deu vista a cegos, curar também a Lázaro, já que ele o amava? Ele não veio no tempo certo, se demorou por lá. Não fez caso do seu amigo próximo. Já que ele amava, já que ele amava Lázaro, por que ele não veio na hora certa? Novamente a palavra falando de hora. Os fofoqueiros de plantão sempre vão estar ali observando. E muitas vezes nós mesmos duvidamos de Deus. E falamos, Senhor, o Senhor não veio na hora certa. A coisa piorou, não tem mais solução. Se o Senhor me ama, por que o Senhor não resolveu? Esperou a coisa piorar. Por que o Senhor não veio no tempo certo? Esperou a coisa ficar ruim desse jeito. Esperou Lázaro morrer. Aleluia. Mal sabiam eles que estariam ali diante de um milagre ainda maior do que dar vista a cegos. Um milagre ainda maior do que curar pessoas com enfermidades. Não estavam
percebendo. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos diante do milagre e não percebemos. Olhamos para as situações segundo a aparência de homem. Somos iguais à plateia ou somos mais um no meio da multidão, fofoqueiros de plantão. E começamos a duvidar de Deus, olhando a aparência. Mas se você olhar para esta situação com a ótica da fé, você vai perceber o milagre. Os judeus não perceberam, Marta e Maria não perceberam, mas estavam diante de um milagre extraordinário, que não era simplesmente dar vista aos cegos, simplesmente curar enfermo, estavam diante de um milagre extraordinário que estava prestes a acontecer. Aleluia! Se você olhar segundo a ótica da fé, você verá que este cenário aí, difícil, é um cenário profético. E você está prestes a receber algo extraordinário da parte de Deus. Está prestes a receber um milagre extraordinário. Jesus chorou. E quando Jesus chegou, lá estava Lázaro colocado em um sepulcro escavado, numa caverna, com uma pedra na frente. E Jesus chega e diz: tirai a pedra. As irmãs de Lázaro replicaram: Senhor, já cheira mal. Senhor, se tirar a pedra vai feder tudo aqui. Aleluia. Mas elas não perceberam ainda o que estava para acontecer. Ainda estavam duvidando do Senhor. Jesus fala: tirai a pedra. A pedra escondia um cadáver. Meus irmãos, muitas vezes nós gostamos de esconder coisas que fazemos e jogar para debaixo do tapete. E quando o Senhor chega para nós e fala: meu filho, tira essa pedra, você fala: Senhor, está cheirando mal. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? O pecado cheira mal às narinas de Deus. E nós muitas vezes estamos mortos em nossos próprios delitos, mortos no pecado. Jesus diz: tirai a pedra. Glória a Deus. Versículo 39. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já 4 dias. Versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, vereis a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Lázaro estava todo enfaixado. Estava ligado os seus pés e suas mãos. Estava amarrado. Lázaro ainda estava morto. Jesus diz: tirai a pedra. E Jesus então exclama, ou ele clama de fora do sepulcro e diz: Lázaro, sai para fora. Aleluia. E Lázaro estava lá, todo amarrado, ligado por ataduras. Aleluia. Versículo 41. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Versículo 43. Tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolvido no lençol, disse-lhe Jesus: desligai-o. Aleluia. Lázaro ressuscitou, mas ainda estava amarrado com ataduras. Muitas vezes nós conhecemos o Senhor e nós então inventamos algumas desculpas. Estamos amarrados ainda. As amarras simbolizam as correntes do pecado, as correntes espirituais que nos aprisionam no mundo físico.
E muitas vezes são essas correntes do alcoolismo, do tabagismo, dependência química ou algumas outras coisas que praticamos. E nós falamos para o Senhor: Senhor, eu não posso sair daqui porque eu estou amarrado. Eu não posso servir o Senhor ainda porque eu estou acorrentado do pecado. Tem esse problema aqui, tem esse problema ali. Mas quando Jesus chama Lázaro para fora, Lázaro veio do jeito que ele estava e ele estava todo amarrado. Jesus diz, aleluia, desligai-o, desamarrai-o. Meu irmão, venha como estás. Está amarrado? Ah, mas eu tenho esse vício, esse ou aquele. Se preocupa não. Que o Senhor dá ordem a anjos a vosso respeito. E neste momento tem anjos em território celestial trabalhando por você, lutando em favor do teu milagre. Venha como estás. Ah, pregador, mas eu tenho esse vício, aquele. Eu ainda não posso ser crente, não posso servir a Deus, não, porque eu estou todo amarrado. Lázaro, quando ressuscitou, ele estava enfaixado com ataduras. O Senhor Jesus disse, desligai-o. É a palavra que o Senhor fala para ti nesta hora. E fala aos anjos, dando ordem a vosso respeito. Desligai a minha filha, desligai o meu filho. Porque sou eu que quebro as correntes, sou eu que quebro as ataduras. Aleluia. Vamos orar na oração, a hora do milagre. Deus tem um milagre para você. Ora junto comigo, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu quero apresentar esta pessoa que está orando junto comigo agora. Meu Deus, esta pessoa que precisa de um milagre urgente, na hora do milagre. Não tem sido fácil para ela. Não tem sido fácil para eles, Senhor. Famílias inteiras aprisionadas nas correntes do pecado. Meu Deus, pessoas que precisam de libertação do alcoolismo, do tabagismo, da dependência química, mães que oram pelos filhos, pais que oram, Pai querido, pessoas que precisam de uma cura e de uma libertação. Em nome de Jesus, eu repreendo aí agora, seja quebrada essas correntes, repreendo todo mal, vai saindo. A dependência química, o alcoolismo, você que tem padecido por muito tempo e não sabe mais o que fazer, já tentou tratamentos em casas de tratamento, de recuperação, mas quando volta do mesmo jeito. Ei, meu irmão, o problema é espiritual. E Jesus está dando ordem a anjos a vosso respeito agora. Se você crê, recebe, porque tem algemas sendo quebradas neste momento. Tem correntes sendo quebradas neste momento. Recebe, recebe. E todo o mal sai para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Pessoas, ó Pai, querido Pai amado. Pessoas com crise de ansiedade. Pessoas que projetaram, meu Deus, que acreditaram que a coisa ia acontecer e para eles não aconteceu, passou do tempo. Lázaro morreu para ela, Senhor. O irmão Lázaro, para ele morreu, Senhor. Ah, meu Deus. Olha aí, muita gente falando, Senhor. Se o Senhor tivesse chegado antes, o meu milagre não teria morrido. O meu projeto não teria morrido. Ah, Senhor, meu Pai, se o Senhor tivesse resolvido esse probleminha para mim, o meu marido não tinha saído de casa, a minha esposa não tinha ido embora. Olha aí, meu irmão, minha irmã, recebe, porque Jesus chega, aleluia, para ressuscitar a Lázaro neste momento. Recebe, Lázaro está sendo ressuscitado, projetos estão sendo restaurados, sendo ressuscitados. Você achou que morreu, né? Você achou que o teu projeto, o teu plano tinha ido de água abaixo, mas Jesus chegou. Olha o que o Senhor diz para ti nesta hora, filha, tirai a pedra. Tirai a pedra, porque estou quebrando correntes, quebrando cadeias na tua vida, na tua família. Estou libertando, diz o Senhor para ti, o teu esposo, a tua esposa, o teu filho, a tua filha. Estou eu fazendo, recebe, porque Deus está indo lá agora. Deus está dando ordens a anjos a vosso respeito. Olha aí as correntes caindo ao chão, as algemas sendo quebradas. Recebe porque Deus está trabalhando. Pessoas com crise de ansiedade, bota a mão no seu coração aí agora. Você fala, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes. Ah, meu Deus. Ansiedade, meu irmão, minha irmã, excesso de futuro. Depressão, excesso de passado. E é no presente que Jesus vai resolver isso agora. No teu presente, Deus tem um presente para você, recebe. Tem vitória, recebe. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo aí agora a angústia, a tristeza, a opressão, a depressão, a síndrome do
pânico, as crises de ansiedade, em nome de Jesus, todo mal, te dou uma ordem agora, sai para nunca mais voltar. Recebe a cura, recebe a libertação da parte do Senhor, em nome de Jesus. Porque, aleluia, Jesus está ressuscitando Lázaro neste momento. Recebe em nome de Jesus. Aleluia.